É, galera, a Globo sentiu a pressão da esquerda e tomou uma decisão até agora que eu ainda não tinha visto. Calma aí que eu vou já explicar. O Flávio Bolsonaro foi lá pro Rio Grande do Norte e lá ele postou esse vídeo aí, ó, dançando, pulando, comemorando, para dizer que estava em dias, estava jovem. E aí o que foi que o Lula fez? Postou esse vídeo aí, ó, fazendo aí na academia, olha só, malhando, enquanto é uma resposta aí ao vídeo de Flávio Bolsonaro, né, que entrou no palco pulando e o Lula foi lá e fez o quê? Malhando, para dizer que tá em dias, né? Olha só, galera, a Globo fez aquele PowerPoint pensando, arrasamos, mas não é nada disso que está acontecendo, porque a Globo teve que trancar os vídeos. Olha aí, Andréa Sadi trancou lá, né, o seu perfil, porque estava chegando vários e vários comentários. Aquele PowerPoint que eles colocaram Lula, o PT, colocaram a esquerda como se a esquerda tivesse algo a ver com o Banco Master, sendo que está o PL, tem do PP, tem o Rueda, mas eles resolveram colocar o PowerPoint, colocar Lula e o PT como se fosse chave de tudo. Ontem o Satanás completou 71 anos, fez aniversário dentro do hospital e a mídia golpista também já manifestou o lado dela para as eleições de 2026. No jornal o Globo, a jornalista mais parcial do Brasil, que não esconde o desejo dela de manter um governo golpista na presidência, escreveu o seguinte: a saída honrosa para Alexandre de Moraes, mandar Bolsonaro para a prisão domiciliar. Segundo o que ela diz, o ministro Alexandre de Moraes está resistindo muito a mandar o Bolsonaro para uma prisão domiciliar, mas que ele deveria fazer isso porque seria uma saída honrosa para ele. Justiça não tem que ser honrosa, a justiça tem que ser justa, mesmo que para isso desagrade algumas pessoas. Mas o mesmo jornal O Globo também publicou que Bolsonaro deveria ser transferido à prisão domiciliar, porque o estado de saúde é sensível, que justifica que ele seja mantido em casa. Além do Globo, a Folha de São Paulo, que também é descaradamente golpista, publicou que STF deve conceder prisão domiciliar a Bolsonaro, dizendo que o tema está cercado de pressões políticas, mas a decisão deve se pautar apenas por princípios do Estado de Direito. Ou seja, a Folha de São Paulo está sugerindo que o STF não segue os princípios do Estado Democrático de Direito. Mas além do Globo e da Folha de São Paulo, o Estadão, que também é um baita golpista, pediu a prisão domiciliar para Bolsonaro, dizendo que o precário estado de saúde do Bolsonaro exige serenidade institucional. E dizendo ainda que a prisão domiciliar é a medida jurídica mais adequada e mais humana. Mas a gente não pode esquecer que em 2019, quando o Lula estava preso, o Estadão publicou o seguinte: privilégios na prisão. É preciso habituar-se à ideia de que o ex-presidente tem de cumprir sua pena como todos os outros presos. O Lula foi preso com 73 anos, o Bolsonaro fez ontem 71. Mas quando o Lula estava preso, a opinião desses jornais golpistas era que ele tinha que cumprir a prisão como qualquer outro preso. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro tem que ter privilégios. Mas aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes consultou a PGR sobre mais esse pedido de prisão domiciliar para o Satanás. E para isso ele remeteu ao Ministério Público os laudos médicos fornecidos pelo DF-Star. E qual foi a decisão do Alexandre de Moraes e do STF? Negativo. O Alexandre de Moraes e a primeira turma do STF baseou suas negativas no argumento de que Bolsonaro não cumpre todos os requisitos exigidos pela jurisprudência da Corte e destacou o episódio de novembro de 2025, no qual o ex-presidente teria tentado violar a tornozeleira eletrônica com ferro de solda e, para a primeira turma do STF, essa ação configura uma tentativa de fuga, o que justificaria a sua manutenção da prisão em regime fechado. Ponto. A defesa justifica mais esse pedido de prisão domiciliar, dizendo que o Bolsonaro já completou 71 anos, foi ontem, e que a lei prevê alguns casos específicos em que a pessoa pode ter prisão domiciliar, que seria ter mais de 70 anos, ter uma doença grave que exija cuidados impossíveis de serem prestados na prisão. E ele não tem esse problema, porque lá na Papudinha tem um grupo médico, um posto de saúde, na frente da cela dele para poder atender ele a qualquer momento. Então ele vai continuar em regime fechado. 27 anos. No fim do túnel, surgiu uma esperança para São Paulo. Porque já deu para perceber que esse negócio de privatizar as nossas concessões e as nossas estatais é nos tornar reféns dos estrangeiros. Porque a privatização sobre essa Sabesp pode ser cancelada. E o governador Tarcísio de Freitas já está desesperado. Está lá no STF, chamou o Luiz Fux em particular para conversar. Mas antes, eu vou ler a matéria direitinho para vocês entenderem. Ó, clica aqui no coraçãozinho para deixar ele vermelho, comenta no vídeo para dar engajamento, compartilhe se puder e publica. Vamos à matéria. Ó, a notícia de hoje, dia 22 de março de 2026. Hoje é domingo. Saiu às 14 horas a notícia. Vocês sabem que o Tarcísio de Freitas privatizou a Sabesp abaixo do preço do mercado. Inclusive, investiu o dinheiro da Sabesp
no Banco Master. Vocês estão sabendo disso daí, né? Vocês estão sabendo, eu não preciso mais falar nada. Olha aqui em cima comigo. Decisão de Fux sobre Sabesp surpreende aliados de Tarcísio. Entenda, vamos à matéria. Fica ligado aí, ó. O julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da privatização da Sabesp gerou reação no entorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Segundo informações da Folha de São Paulo, interlocutores do chefe do Executivo paulista relataram aos ministros da Corte surpresa com a interrupção do processo após pedido do ministro Luiz Fux, que retirou o caso do plenário virtual e determinou que a análise ocorra sobre a sessão presencial, ainda sem data definida. A mudança ocorreu na sexta-feira, dia 20, quando o magistrado apresentou pedido de destaque, mecanismo que transfere o julgamento do ambiente virtual para o plenário. A decisão foi tomada depois que o relator da ação, ministro Cristiano Zanin, votou contra a suspensão da privatização. O processo foi apresentado pelo PT, que questiona a ilegalidade do modelo adotado pelo governo paulista para a venda da companhia. Segundo relatos de bastidores, o interlocutor de Tarcísio entrou em contato com o gabinete de Luiz Fux para buscar esclarecimentos sobre o motivo da interrupção do julgamento. A medida foi interpretada por aliados do governador como inesperada, especialmente diante do andamento do processo do plenário virtual. Nos últimos dias, o próprio governador fez vistas a gabinete de ministro do STF para defender a manutenção da privatização. Eles querem privatizar tudo, né? A extrema-direita quer privatizar tudo e ferrar o povo brasileiro. Deixar a gente refém na mão de estrangeiros. A estratégia do governo paulista tem sido argumentar que o processo seguiu todas as regras legais e que a suspensão da venda, ou seja, vendeu abaixo do mercado. Foi legal isso? Investiu dinheiro no Banco Master? Foi legal isso? A ação movida pelo PT sustenta que o edital publicado em 2024 teria restringido a competitividade do leilão, o que poderia comprometer a validade da privatização. O partido pede que o Supremo declare nulo o processo e suspenda os efeitos da operação até que o mérito seja julgado. Para o governo de São Paulo, a privatização da Sabesp é considerado o principal projeto do atual governo. A venda da companhia faz parte do programa de desestatização conduzida por Tarcísio. Tarcísio, se for presidente do Brasil, ele vai desestatizar todas as concessões e todas as estatais do país. Bom, o PT entrou com uma ação contra a privatização. Vamos ver no que vai dar. Curte aí, comenta, bota pra compartilhar esse vídeo. Gadaiada, sabe de quem eu lembrei hoje? Daquele bolsonarista que falou mal do povo da Bahia, desejou mal ao povo da Bahia. E na hora que eu fiz o vídeo eu disse, ele tá desejando mal pro povo da Bahia, esse mal vai vir contra eles próprios. Aí tá aí, ó, o príncipe das trevas, no dia do aniversário dele, presidiário, ainda mais doente dentro do hospital, né? O cara que tinha o perfil de atleta, né? Aí o pessoal disse assim, porque a escola de samba foi rebaixada. Bolsonaro foi mais rebaixado ainda. Saiu de capitão para presidiário. É um rebaixamento muito maior. Mas voltando ao vídeo do bolsonarista, que ele criticou o povo da Bahia e desejou o mal, e sempre que eles desejam, todos eles desejam o mal para o lado de cá, o mal cai para eles. Relembra o vídeo aí. O recado vai, sabe para quem? Pro povo baiano. Vocês são vagabundos, vocês são mercenários, vocês não querem trabalhar, vocês vivem de Bolsa Família. Por isso que no Brasil vocês são conhecidos como o maior povo preguiçoso do mundo. Eu já viajei a alguns lugares do Brasil maravilhosos, mas o único lugar que me pergunto que eu não quero ir se chama Bahia. Minha revolta com esse povo baiano é tão grande que eles são escravo do sistema, são escravo de uma cantora chamada Anitta, que declara seu apoio às forças do mal. Mas Deus não dorme não, você que está rebolando, gritando, Bolsonaro vai tomar no e a anistia não, vai pagar caro. A conta chega. Vocês estão bêbados, rebolando, e mais uma vez, que o Brasil pensa de vocês. Vocês são um povo preguiçoso e vagabundo. Vocês são vagabundos. E eu vou provar. Vocês são o maior número de Bolsa Família nesse país que recebem. A população de vocês não trabalha. É sustentado o pagador de impostos. Somos nós que trabalhamos para sustentar vocês, vagabundos. Desejou o mal foi pro príncipe das trevas. Parabéns, Bolsonaro, é teu presidiário. O feminismo não serviu pra nada. Será? Você sabia que em 1932, até 1932, a mulher não tinha direito a voto?
E essa luta veio diretamente de uma mulher chamada Berta Lutz, né? Principal líder do sufrágio no Brasil. E pioneiras como Leolinda Daltro, que já defendia isso muito antes. Sabe o que elas eram? Feministas. Em 1962, mulheres precisavam de autorização do marido para poder trabalhar. Sabe quem ajudou nessa mudança, né? E teve ali um papel atuante diretamente na formulação dessa reforma? Rome Medeiros. Sabe quem era? Feminista. Em 1977 não existia o divórcio, o casamento era ruim, você tinha que aguentar. A pressão veio justamente do movimento, sabe de onde? Das feministas e dos intelectuais como Rosemarie Muraro, né, que levantaram essas pautas no Brasil. Em 1988, a Constituição Federal garantiu igualdade entre homens e mulheres, com a atuação direta, sabe de quem? Benedita da Silva e Cristina Tavares. Sabe o que elas eram? Feministas. Em 2006, foi preciso criar a Lei Maria da Penha, né? E tem o nome Maria da Penha porque foi justamente ela que denunciou o próprio caso e pressionou o Estado brasileiro. O feminicídio em 2015 virou crime, né? Com base em décadas de denúncias e estudos de feministas, como Eliette Safiotti, não sei se vocês sabem quem é, uma feminista. Importunação sexual em 2018 virou crime, resultado de mobilização massiva das mulheres. Aqui foi mais coletivo, sem uma única líder central. Enfim, em 2023, a lei para reforçar o salário de igualdade, que foi no governo Lula, com a atuação política de mulheres, sabe de quem? Simone Tebet. Enfim, às vezes a mulher ela nem é do grupo feminista, mas ela está trabalhando também a favor do grupo feminista. Se você é contra o feminismo, duas coisas. Ou você é ignorante, ou você trabalha contra si própria. Você é um médico retardado e burro. Não sei como ganha tanta curtida mentindo. Já vi você elogiando Lula porque controlou o preço dos combustíveis e agora veio dizer que o preço depende do tempo de guerra. Eu falei que também depende disso, né? É um dos fatores. Mas a gente não era o dono do petróleo daqui, porque o preço está subindo nos postos se o petróleo daqui é nosso. Só falta dizer que a culpa é do Bolsonaro. No final, ele já praticamente responde, né, a pergunta que ele próprio fez. Então vamos fazer assim, ó espertalhão. O Brasil é autossuficiente em petróleo, petróleo bruto, né? A Petrobras, em teoria, é nossa. Tem algumas coisas ali que eu questiono, né? Esse negócio de eles ficarem pegando aquele pessoal que investe na Bolsa de Valores, nas ações da Petrobras, né? Para fazer esse pessoal que já é muito rico no Brasil ganhar mais dinheiro ainda. A Petrobras tem esse tipo de comportamento e isso me incomoda. Eu acho que a Petrobras ela tem a função social de controlar o preço do combustível no país. Sim, teria que lutar por isso. Agora, precisa refinar o petróleo bruto, né? Porque senão faz assim, cara. Ó, já que o espertalhão aí sabe das coisas, tu até respondeu no final da tua frase aqui, né? Faz o seguinte, cara. Você pega o petróleo bruto da Petrobras e enfia no teu cu, aliás, enfia no combustível, onde bota o combustível do carro ali, bota o petróleo bruto ali onde bota o combustível do teu carro e vai andar com o teu carro para ver o que acontece. Né? Um dos problemas que a gente tem hoje foi causado pelo Bolsonaro e pela direita. Quem vendeu a segunda maior refinaria do Brasil, a Landulfo Alves, lá da Bahia? Foi o Bozo, foi o Bolsonaro que vendeu para um fundos dos Emirados Árabes, fundos de investimento lá dos Emirados Árabes. É coincidência ou não, tem esses esquemas das joias que ele ganhou logo relacionado, próximo, intervalo de 30 dias, dessa questão aí da Landulfo Alves, segunda maior refinaria do Brasil, lá na Bahia. Outra questão, a BR Distribuidora, quem foi que vendeu, quem foi que terminou de vender? Ela começou a ser vendida no governo do Michel Temer, golpista do Michel Temer. Mas ela terminou os meados e finalização do processo na gestão do Bolsonaro. Então, porra, a culpa é de quem? Tu mesmo respondeu. Agora continua chamando de mito essa turma da direita aí, ó, que fode a vida da gente o tempo inteiro. Você está lembrado que durante a campanha eu falava, nós vamos abrasileirar o preço dos combustíveis, porque não tem explicação o Brasil ter preço internacional. Deixei a minha cabeça grande parecendo Funko Pop, portanto, igual ao Carluxo que publicou essa merda no Stories. Mas na verdade só queria tampar a pessoa ali para não dar 1 centímetro de moral para ela. O nível do cinismo é inacreditável. Veja a crítica.
Quer dizer então que o Lula não reverteu tudo aquilo que o Bolsonaro fez na presidência e tudo aquilo que o Temer fez na Previdência? Essa é a crítica. Porque abrasileirar o preço dos combustíveis é reverter a privatização das refinarias, é reverter a privatização da BR Distribuidora, é cada vez mais gerar uma Petrobras extremamente forte, do poço ao posto, capaz de garantir alguma segurança interna em termos de preço em relação à volatilidade do mercado internacional. Ou seja, o cara está publicando uma crítica que é verdade, veja, o Lula deveria ter feito essa reversão toda, poderia ter pelo menos tentado, agora está dizendo que vai, por exemplo, comprar a refinaria lá na Bahia, que foi privatizada, mas veja, a crítica que ele está colocando é a seguinte: porra, Lula, quer dizer então que você não desfez as merdas que meu pai fez? Meu irmão, você que acredita nesses caras, você é muito otário. Quer criticar o Lula em relação ao preço? Pressione pela reversão das privatizações feitas pelo Bolsonaro e principalmente pela política de preços imposta pelo Temer. Deus é legal, o que estraga são seus fãs. O que aconteceu ontem em Belo Horizonte envolvendo o humorista Thiago Santinelli não foi só uma confusão. É grave, foi revoltante, foi intolerância religiosa. Se você não está sabendo, ontem o humorista Thiago Santinelli, junto com seu companheiro Luiz, estava fazendo um evento na cidade, chamado Olodumaré. Pelo nome, você já vê que tem ligação com religião de matriz africana. E aí, quando chegou na cidade, foi apresentar, se deparou com um monte de cristãos com terço na mão, com camiseta da igreja, católicos querendo impedir o evento, pessoas que se dizem cristãs, que batem na tecla que são perseguidas pelo mundo, os cristãos perseguidos, que eu não sei aonde que eles tiram isso, mas eles dizem, foram perseguir um evento, foram perseguir artistas que estavam falando da religião de matriz africana. Ou seja, a gente está falando de religião, de cultura, de identidade, de um povo que foi muito perseguido e ainda continua sendo perseguido pelo simples fato de querer falar sobre sua religião. Por pessoas que se dizem de Deus, com pessoas que usam a igreja, usam a Bíblia, usam um terço para esconder o seu ódio, para esconder o seu preconceito, para esconder totalmente a sua intolerância. Eu sou cristão, mas eu não caio nessa balela que somos perseguidos. Quantos eventos diários de cristãos existem no país? Com auxílio da mídia, com o público, com auxílio até do marketing televisivo, nas redes sociais. Vários. Em nenhum momento você viu alguém tentando cancelar esses eventos. Quantas igrejas cristãs você já viu destruída, igual terreiros de Umbanda, igual terreiros da religião do Candomblé? Quantos? Vários. Diariamente você vê isso. Então dizer que cristão é perseguido no nosso país é a maior balela que a gente já escutou. E esses católicos que estavam no evento estavam usando a palavra perseguição a todo momento, tentando cancelar o evento. É muita loucura. Eu não consigo entender como pessoas dessas se intitulam de Deus. É um ódio travestido de religião, é intolerância, não é fé. Colocar uma camiseta dizendo que ser católico é lindo, usar um terço na mão, uma Bíblia debaixo do braço, não faz melhor que ninguém nessa terra. Pelo contrário, parece que está fazendo você ficar pior. Então é um vídeo de apoio ao Thiago Santinelli para que ele não pare com isso, e eu sei que ele não vai parar. Ele é um menino forte que enfrenta esse povo há anos, e isso vai dar mais gás para ele para continuar, e tem que continuar mesmo. E ele tem muitos fãs nesse Brasil, inclusive eu, e que ele siga. De 26 a 29 de março, nós teremos a primeira Conferência Internacional Antifascista aqui em Porto Alegre. São mais de 30 países que já confirmaram presença, diversas autoridades, e no dia 26, a partir das 16 horas, no Largo Glênio Pérez, nós teremos a concentração para a grande marcha de abertura. Então eu te espero lá e fique atento, porque ao longo desse grande evento, que nós vamos divulgando aqui, as mesas que eu farei parte e outras atividades relevantes, nós já monitoramos e sabemos que diversos integrantes fascistas de movimentos como MBL, etc., né? Esses famosos políticos de internet, influencers da extrema-direita, estarão tentando tumultuar o evento. Já identificamos que grupos do MBL do Rio de Janeiro estão vindo para cá, de outros estados. Então eu peço encarecidamente para quem fizer parte
desse importante evento, que não responda nenhuma pergunta realizada pelo celular ou com um microfonezinho, não caia em provocação. Informe a organização do evento, pode nos contatar, porque a polícia já foi informada. Muitos aí já estão, inclusive, com medidas protetivas e podem ter a prisão preventiva decretada. Então não vamos deixar essas pessoas se infiltrarem nos eventos, na marcha, fazerem perguntas para depois editar a imagem das pessoas. Vamos ter uma estratégia e ser efetivo no combate a essa extrema-direita fascista que quer sempre tumultuar o evento alheio e depois falam de liberdade de expressão. Então, te espero lá, dia 26 na Grande Marcha e em toda a programação até dia 29 de março. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho. Até a vitória sempre.